Boa noite, gente. Graça e paz da parte de Jesus. Sejam bem-vindos, né? Graças a Deus estamos aqui. Queridos, eu não sei vocês, mas nós estamos há um dia já do mês de julho de 2025. Ontem foi Natal, gente. Outro dia ainda tinha um pedaço de Chester lá em casa. E a gente fez tantos planos, né? A gente disse que ia mudar tanta coisa na nossa vida. A gente falou que ia emagrecer, que a gente ia tomar jeito para algumas coisas. A gente colocou algumas metas, alguns objetivos. E a gente está percebendo que o ano está passando e pouca coisa está mudando na nossa vida. E daqui a pouco é Natal. Daqui a pouco a profetisa está gritando aí. Profetiza Simone, então é Natal. O que você fez? Não, uma depressão, ouvir aquela mulher, gente. O ano terminou de novo e você não fez nada outra vez. Rapaz, é ou não é, gente? Quando você ouve aquela música, você fala, meu Deus, eu não fiz nada esse ano, tanta coisa. Mas ainda há tempo para você que pode se despertar e não só deixar a vida acontecer, mas fazer com que ela aconteça. Eu tenho uma palavra, quero compartilhar com você hoje. Quantos estão com fome da palavra de Deus? Amém. Abra sua Bíblia aí no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 10, no versículo 39. Hebreus, capítulo 10, versículo 39. Hebreus capítulo 10, pode botar no telão? Tá no telão, né? Muito bom. Vamos fazer o seguinte, vamos ler só os homens, todos juntos, os homens, bem forte, 1, 2 e 3. Isso aí. Só as mulheres. 1, 2 e 3. Nós, porém, não somos os que retrocedem, não destruídos, mas os que creem são salvos. Agora podemos todos juntos. 1, 2 e 3. Nós, porém, não somos os que retrocedem, não destruídos, mas os que creem são salvos. Se você pode, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. E nessa noite em graça, uma vez mais, eu peço que o Senhor fale conosco. Que o Senhor tenha liberdade na nossa mente, no nosso coração. E que os exemplos dessa história, desse homem que iremos falar sobre ele hoje, possa nos despertar, Senhor. Porque a vida, ela continua passando. Como disse o poeta, o tempo, ele não para. E nós queremos ter a oportunidade de fazer um recálculo de rota das nossas vidas, daquilo que precisa ser mudado. Afinal, nós só temos uma vida e, às vezes, deixamos as coisas acontecerem. Queremos assumir o controle, escrever a nossa própria história e, no final da vida, contar um grande testemunho, ao invés de dar desculpas por aquilo que não fizemos. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Queridos, eu estava lendo o livro de Hebreus e eu confesso que quando cheguei no capítulo 10 e no capítulo 11 do livro de Hebreus, que eu tenho chamado de Hall da Fama da Fé, eu não consegui mais sair desse capítulo. E já há algumas semanas eu venho ministrando a história de personagens desse Hall da Fama da Fé. E hoje eu gostaria também de falar sobre um homem muito conhecido, numa ótica diferente. O nome dele é Moshe, ou Moisés. Moisés, o seu nascimento, ele se deu diante de um grande milagre, diante de uma grande impossibilidade. Afinal, o povo hebreu estava há 420 anos sendo subjugado no Egito. Depois da morte de José, que havia se tornado governador do mundo antigo, o povo hebreu se multiplicou demais e eles se tornaram escravos, uma vez que o faraó, que assumiu o reinado, não reconhecia os hebreus como seus aliados. E a Bíblia fala que em algum momento, por tanto se multiplicar,
Faraó, com medo, resolveu lançar um controle de natalidade. Ele resolveu determinar a morte de todo hebreu do sexo mais masculino que nascesse. E com isso, algumas parteiras egípcias foram colocadas à disposição para assassinar os bebês do sexo masculino que nasciam no acampamento dos hebreus. Aquelas mulheres, elas ficaram muito comovidas, e a Bíblia fala que uma mulher chamada Joquebede, mãe de Moshe, ou de Moisés, Joquebede, ela escondeu aquela gravidez no seu ventre, Anselmo, enquanto ela pôde. Quando Moisés nasceu, ela não tinha alternativa, mas ela sabia que aquele menino, ele carregava uma promessa de Deus, que aquele menino, ele havia sido chamado para ser o libertador do povo de Deus, de um cativeiro, de um subjugo, durante 420 anos. E aquela mulher chamada Joquebede, ela teve uma ideia maluca, uma ideia que não faz nenhum sentido. Ela colocou o menino num cesto, ela fechou todas as brechas com betume daquele cesto e esperou a filha de Faraó se banhar no rio Nilo, na beirinha do rio Nilo, que é cercado de crocodilos. E ela lançou aquele menino exatamente um pouco antes, quando a filha de Faraó se banhava, para que ela tivesse a oportunidade de ver aquela criança, talvez de ouvir o choro daquela criança e com isso se comover. A gente acaba percebendo, Anselmo, que na relação da nossa vida e naquilo que a gente coloca diante de Deus, Deus sempre trabalha em parceria. Nós fazemos a parte mais fácil, que é a parte possível, mas Deus é especialista em realizar o impossível. A filha de Faraó pegou aquele menino, pastor Fabiano, e colocou aquele menino como o seu filho e disse: nós vamos precisar de uma mãe de leite para esse menino. E justamente a mãe de Moisés foi colocada como sua mãe de leite. Observe que Deus precisava esconder Moisés para que o seu plano, que ao crescer fosse o libertador de Israel, desse certo. Talvez Joquebede, Arão, o seu pai, pensaram de que forma Deus irá viabilizar a permanência de Moisés vivo durante um tempo até que ele se torne adulto e então possa libertar o seu povo. Talvez Joquebede pensou que ele poderia ir para um país vizinho. Quem sabe eles pensaram que ele poderia se esconder nas cadeias montanhosas do Negueb, ou também, quem sabe, durante alguns anos naqueles vales, mas ele era apenas um menino. E Deus, dentro da sua ilógica, porque Deus não é lógico, Deus, ele não segue uma linha normal, natural, sequencial. Deus resolveu esconder Moisés do Faraó dentro da casa de Faraó. Isso é coisa de maluco, sim ou não, gente? Isso é coisa de maluco, isso é uma situação ilógica, porque Deus é especialista em contrariar a lógica humana. E por isso muitas vezes nós nos decepcionamos, porque esperamos que Deus de alguma forma viabilize um caminho novo para nós em um lugar. E nós somos especialistas em aguardar, em criar expectativas. E aquele menino durante 40 anos foi criado como um príncipe. Quantos anos? 40 anos. A Bíblia, ou alguns estudos teológicos, levam a crer que Moisés, ele foi criado como um príncipe, estudou na época do Egito, numa universidade chamada Universidade do Sol, formado em areógrafo. Ele se tornou um exímio lutador, um poliglota, um homem que havia sido preparado desde o momento em que a sua mãe adotiva o pegou para criar, para assumir a linha sucessória como faraó do mundo antigo. Ramsés II, o seu irmão de criação, assumiu uma vez que o seu avô havia morrido. A Bíblia nos revela que Moisés, durante esses 40 anos, sempre de alguma forma se comoveu com a história do seu povo. Afinal, os hebreus eram vassalos dos egípcios e durante 40 anos foram subjugados e tiveram que construir cidades inteiras,
Eu estive no Egito no ano passado e quando a gente se depara com aquelas construções faraônicas, sobretudo com aquelas grandes pirâmides, que você não consegue imaginar como pedras como aquelas que pesam muitas toneladas foram levadas para aquele lugar. Existem algumas teorias, mas o que eu quero dizer para você é que esse povo hebreu foi utilizado, ou a sua mão de obra foi utilizada para realizar sonhos de Faraó. E eu queria dizer para você que Moisés sabia que tinha uma expectativa diante de Deus. Ele sabia que ele tinha um sonho, ele sabia que ele tinha um chamado e também ele tinha o desejo de libertar o seu povo. E a Bíblia diz que Moisés, com 40 anos de idade, visitando as obras do Egito, ele se deparou com um egípcio chicoteando um hebreu até quase a sua morte. E Moisés, que tinha um temperamento colérico, ele desferiu um golpe e matou aquele egípcio. E depois de matar aquele egípcio, ele jogou terra sobre o egípcio. No outro dia, visitando outras obras, ele se depara com 2 hebreus que estavam discutindo entre eles, que estavam brigando. E Moisés disse: por que vocês estão brigando? Vocês são irmãos. É como se Moisés gostaria de dizer: eu sou realmente irmão de vocês. E um dos egípcios disse para ele: o que você tem com a nossa vida? Você vai fazer com a gente o que você fez com o egípcio ontem? Você vai matar a gente também? Ou você acha que a gente não sabe o que você fez? E quando Moisés percebeu que haviam descoberto aquilo que ele havia feito, a Bíblia fala que ele fugiu. Sabe quando você demora 40 anos para você começar algo na sua vida? Sabe quando você cria coragem durante muitos anos para realizar um sonho, para conquistar uma promessa, e ao se frustrar diante disso, você acaba fugindo? E a Bíblia fala, Anselmo, que depois dessa frustração, Moisés fugiu para o deserto. Ele fugiu durante 40 anos, exatamente a idade que ele tinha, e ele se tornou um fugitivo. Ele fugiu dos sonhos que ele tinha, ele fugiu das promessas que Deus tinha para ele fugiu de um desejo ardente de ser o libertador do seu povo, porque ele teve medo, porque o medo se tornou como um gigante na vida dele, porque o medo declarou para ele verdades que ele resolveu acreditar, mesmo sendo mentira. Porque a mentira é assim: quando ela é muito contada, ela não se torna verdade, nós passamos a acreditar nela. E Moisés resolveu acreditar numa mentira que dizia que não era para ele, que ele não tinha condições, que era demais para ele ser o libertador, que ele não tinha habilidade suficiente para isso. Quem era ele para libertar o povo diante de um subjugo de 420 anos? Moisés fracassou. Moisés desistiu, mas a Bíblia fala nesse texto, que eu vou ler agora, que mesmo fracassando uma vez na sua vida, mesmo fugindo durante 40 anos, Marlon, a Bíblia fala que ele se tornou um herói da fé, ele está no hall da fama. Porque mesmo fugindo durante 40 anos, em algum momento o Senhor se revelou para ele. Nas cadeias montanhosas do Sinai, eu tive lá. E eu fiquei impressionado, eu demorei 4 horas e meia para subir o Sinai. No pé do Monte Sinai, a temperatura aproximada, ela estava em 19 graus. Eu tinha tido uma lesão no meu joelho e eu resolvi subir o Monte Sinai a camelo. Demoraram 4 horas e meia de subida num camelo. E quando chegou no cume daquela montanha, a temperatura estava abaixo de 0. Como que esse homem conseguiu sobreviver? Durante o dia, a temperatura ela está acima dos 40 graus. É um lugar inóspito. Mas a Bíblia fala que durante 40 anos, Moisés preferiu o desconforto do que fazer aquilo que precisava ser feito. E eu quero me dirigir a você, perguntando a você: você já jogou a toalha diante de algum sonho que você tem? Você já desistiu de uma promessa? Você já desistiu de algum sonho que você tem na sua vida? Por alguma coisa que aconteceu e você falou: cara, não é para mim.
Você talvez tenha se sentado numa cadeira confortável e você disse: ah, não é da vontade de Deus. Deus sabe de todas as coisas, não era para ser, não era o meu destino. A gente é especialista em se auto-sabotar. Às vezes eu acho que o meu principal inimigo sou eu. Pergunta para quem está do seu lado: será que o principal inimigo seu é você mesmo? Pergunta, me ajude a pregar. Será? Sabe por quê? Porque às vezes, Marlon, a gente decide acreditar em mentiras que nós mesmos contamos, que a nossa mente diz para nós mesmos. E Moisés, durante 40 anos, pastor Vanderlei, ele resolveu acreditar nessa mentira. Um príncipe, um poliglota, um cara com graduação, se tornou um pastor de ovelhas. Uma profissão honrosa, mas ele não havia sido chamado para isso. E você? Será que realmente você foi chamado e chamada para viver essa vida que você está vivendo? Ou será que existe mais da parte de Deus para você? Ou será que Deus tem mais para você? Porque no final de todas as coisas, ou você vai contar um testemunho dos momentos em que tudo disse para você que era melhor você desistir e você não desistiu, ou no final você vai dar desculpa. Ah, não, para mim, porque você não sabe? Porque não é fácil para ninguém, queridos. Essa semana eu vi um podcast do dono da fábrica da Esquimó. Esse sorvete gostoso que a gente come aí, que a gente vai lá e gasta 50, 70, 80 reais e leva para casa. E quando a gente ouve a história, eu tinha ouvido a história. Isso aí é um cara que saiu da Nestlé, era um grande executivo. Era um cara que viveu muitas dificuldades, E ele contando no podcast que em algum momento ele pensou em desistir. Ele fechou a porta do galpão da sua fábrica pela última vez e ele disse: chega! E a mulher dele falou: a gente precisa de um culto. Eles não eram evangélicos. E quando ele foi num culto, uma senhora estava pregando aquela palavra da pesca maravilhosa. Quando Jesus aparece para aqueles discípulos dizendo: lancem a rede do lado direito, ou seja, tentem outra vez. E ele disse: essa palavra é para mim, porque eu preciso tentar outra vez, eu não posso parar, eu não posso desistir. Quem aqui tem coragem de dizer que resolveu desistir de algumas coisas na vida? Levanta a mão. Eu não quero ver as suas mãos erguidas, mas o texto que eu fiz questão de que a gente citasse por 3 vezes diz: nós não somos dos que retrocedem, dos que recuam, dos que desistem, dos que jogam a toalha ou abandonam as promessas ou os sonhos que se tem. Porque se você tem um sonho e se você está vivo ainda hoje, tudo é possível àquele que crê. Porque a Bíblia fala que Deus resolveu chamar Moisés aos 80 anos de idade. 40 anos se passaram. Eu tenho 46. Moisés fugiu com 40. E eu fico pensando, Fabi, que Deus poderia ter falado com Moisés logo na semana seguinte: Moisés, volta Moisés. Você está no auge do seu vigor físico. Deus poderia ter falado com Moisés 6 meses depois. Deus poderia ter falado com Moisés 1 ano depois. Mas Deus esperou 40 anos. Eu fico me perguntando: por que Deus esperou 40 anos? Por que, Zé? 40 anos. Porque Deus falou: eu vou mostrar para você que não tem a ver com o seu vigor. Porque quem sabe Moisés falou: cara, eu não sou a melhor pessoa, eu sou pesado de língua. Ele era arrastado na língua, ele não sabia falar. Algumas traduções dizem que ele era até gago. Mas não tem a ver com a sua habilidade, não tem a ver com a sua auto-performance, não tem a ver com os talentos que você tem a ver com o poder de Deus que se aperfeiçoa na sua vida. Agora, queridos, Deus, repita comigo: Deus sempre trabalha em parceria. Se você quer viver uma vida só de milagre, meu irmão, milagre não acontece todo mundo, pelo menos na minha vida. A gente vive em busca de milagre. E você sabe por que todo mundo gosta de milagre? E eu adoro milagre, é porque milagre só dá trabalho para Jesus. E muitas pessoas me procuram: eu preciso de um milagre no meu casamento. Você pode ser um milagre que o seu casamento precisa, mas é melhor querer que Jesus faça o impossível do que eu ser um agente de milagre na minha casa. Porque a gente não quer trabalho. Pergunta para quem está do seu lado: você não gosta de trabalho? Pergunta.
Tem coisa que dá trabalho. Tem coisa que dá trabalho. Esse menino que vai falar amanhã, nós teremos o encontro do Issacar amanhã, o segundo encontro de empresários e empreendedores. Eu vou abrir um parênteses aqui na mensagem, porque eu esqueci de anunciar isso. Tem como colocar aí a foto desse menino aqui? Esse menino aqui, ó. A família dele veio de outro país. Tem como colocar aqui? O Wagner Lucas. A família dele veio de outro país. Dava aula de surf lá na Praia do Forte ali. Aula de surf. E vivia lá, com aquela turma lá que gosta de pegar onda. Também uma rapaziada boa, que gosta de apertar um fino, né? Menino bom, de repente ele falou, cara, eu já tô aqui mesmo, dando aula de surf, posso vender roupa de marca. Montou a primeira loja, com muita dificuldade, ele vai contar amanhã. Eu não vou dar o spoiler todo da história dele. Esse menino, ele tem 36 anos, ele tem 56 CNPJ. 56 CNPJ. As empresas dele estão em mais de 12 estados. Ele não nasceu em Cabo Frio, mas ele é daqui. Aí as pessoas quando olham para ele falam, mas para você é fácil. Você tem dinheiro, você tem influência. Mas quando ele começou foi muito difícil. E essa semana eu tomei um café com ele e eu falei para ele, eu quero que você fale nos momentos em que você achou que não ia ter como. Porque em algum momento houve um ponto de inflexão. Pode tirar, por favor. O Flávio Augusto, no livro dele, Ponto de Inflexão, ele fala justamente sobre isso, que a nossa linha, ela vem num curso e em algum momento tem um ponto de inflexão. Que a gente decide desistir e abandona tudo, como Moisés, ou que a gente decide romper, a despeito das lutas e dificuldades que estão diante de nós. Nós somos especialistas em julgar as pessoas. A gente quando olha alguém bem sucedido, a gente logo fala, isso aí rapaz, tem alguma parada, tem algum esquema, tem não sei o quê. Por quê? Porque o fracasso, ele sempre nos impulsiona a dar desculpas de alguma forma diante daquilo que nós não fizemos. Queridos, nunca vai ser fácil, porque nunca é fácil para ninguém. Foi Jesus que disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se foi difícil para Jesus, você acha que vai ser fácil para você? Diga para quem está do seu lado, me ajude a pregar. Nunca vai ser fácil, mas sempre será possível no nome de Jesus. Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu pai, lá no deserto do Monte Sinai, nas cadeias montanhosas do Sinai. São muitas montanhas lá no Sinai. E a Bíblia fala que de repente uma árvore, uma sarça começou a pegar fogo. E o fogo não consumia, não saía fumaça. E aquilo chamou a atenção de Moisés. Deus sempre de alguma forma sinaliza para nós um sinal. De alguma forma, de algum jeito. E nunca é do mesmo jeito com todo mundo. E a Bíblia fala que Moisés se aproximou porque ele ficou curioso. E quando ele se aproximou de Deus, Deus disse, tira a sandália dos pés, porque esse lugar aí que você está pisando é um lugar santo. E Moisés tirou as sandálias dos seus pés e Deus disse uma frase para Moisés. Está lá em Êxodo, no início, que o Eugene Peterson, ele traduz essa frase. E eu gosto muito da tradução do Eugene, que ele diz para Moisés, é hora de você voltar, Moisés. Então diga para quem está do seu lado, é hora de você voltar, Moisés. Porque talvez você seja um Moisés. Talvez você tenha desistido de algo que Deus ainda não desistiu. Ou quem sabe algo que nunca Deus desistiu. E a gente cria um monte de desculpas para isso. Não, mas cara, eu já tentei. Moisés tentou. E ele fugiu por 40 anos. Há quanto tempo você está fugindo? Há mais quanto tempo você vai decidir fugir? Ontem eu fiz um casamento lá em Araruama. Um querido irmão que eu tive a oportunidade de conhecer. Um homem muito bem colocado, sabe, no mercado de trabalho. Ele é chefe da Defensoria Pública de Araruama. Ele é chefe de toda a região. E eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ele. E ao falar de Jesus para ele, ele se mostrou muito sedento a receber o Evangelho. Em algum momento, vindo nas reuniões, ele decidiu por Jesus. Ele decidiu ser recebido por Jesus. Porque não é a gente que recebe Jesus, é Jesus que recebe a gente. O André Fernandes, ele diz que Jesus apresentado da forma certa, ele é irresistível.
talvez tenham apresentado Jesus para você de uma forma diferente. E esse Jesus se tornou irresistível para ele recebeu Jesus. Ele vem de um casamento que não deu certo e que traumatizou ele, que ele disse, ele verbalizou: eu nunca mais vou me casar na minha vida, ele disse, porque não deu certo. Mas o sonho dele era ter uma família, era ser feliz. Mas o fracasso fez com que ele acreditasse que isso não era possível mais. Até que ele teve um encontro com Jesus, e quem tem um encontro com Jesus, Jesus tem a oportunidade de mudar tudo. Jesus, ele é especialista, porque ninguém olha como ele. Não tem a ver com uma placa denominacional, não tem a ver com uma igreja, tem a ver com a pessoa de Jesus Cristo. Ele mudou minha vida. Ele tornou um improvável alguém que tem a oportunidade de falar daquilo que ele fez. É isso que ele faz. E ele é especialista em promover revolução de improváveis. Quantos são os improváveis que estão aqui nessa noite? Eu profetizo uma revolução de improváveis nessa noite na sua vida. E ontem, realizando a cerimônia do casamento dele, eu citei o que Paulo escreveu falando sobre o amor na sua carta à igreja de Corinto, no capítulo 13, que ele diz: o amor tudo crê, tudo espera, o amor não desiste nunca. E Paulo diz: quando tudo acabar, 3 coisas permanecerão: a fé, a esperança e o amor. Moisés não sabia, mas Deus já tinha tudo preparado. Nunca foi fácil para Moisés, mas sempre foi possível. A Bíblia fala que Deus se apresenta a Moisés e fala para ele: Moisés, é hora de você voltar. Marlon, sabe aquela conversa difícil entre você e Deus, que Deus chama você para um encontro no Val de Jaboque, como ele fez com Jacó, e ele diz: até quando você vai fugir, cara? Até quando você vai fugir de compartilhar essa história, essa vida? Até quando você vai fugir de transbordar na vida de pessoas? E aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia louco, aquilo que não fazia o menor sentido, a partir do momento em que o Senhor, ele atravessa todas as nossas defesas, ele torna possível e real. As dificuldades, elas sempre vão continuar, mas a força do Senhor nos dá condições de vencer e transpor cada uma delas no nome de Jesus. Um amigo de infância está aqui, Carlos Vitor, está em algum lugar aí, acredito por aqui. Quantas foram as vezes que a gente andava, eu andava no quadro da bicicleta com ele. Um menino que não tinha referência de pai, um menino que não teve a presença da mãe, fui criado por uma nordestina braba, uma mulher que me deu tudo o que ela pôde me dar. Ela deixou uma grande fortuna para mim, incalculável, não de dinheiro, de ouro, de prata, mas um grande legado daquilo que se deve e daquilo que não pode ser feito. E esse tesouro, que jamais poderá ser roubado ou perdido ou mal administrado por quem quer que seja, continua ecoando dentro de mim. E qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? Qual é a mensagem que eu tenho escrito de uma história, de um rastro de história, que as pessoas vão contar diante de mim? Uma mulher que ensinou, aprendeu a ler ensinando seus filhos e netos. Uma mulher que não sabia ler e escrever, nem tabuada. Quando jovem, eu me lembro, lá em casa tinham muitos biliches, eram muita gente. E ela sentava comigo embaixo daquele beliche com uma régua de caixote. E ela perguntava 7 vezes 7, e eu falava 7 vezes 7, e ela, pá, não repete, responde. Hoje eu vejo o Tito aprendendo a tabuada naquele joguinho, como que é o nome? Tem um joguinho aí, com 3 anos de idade, o Tito sabia toda a tabuada. Ele faz conta hoje de 4 números, é um negócio de doido. Eu falo assim: meu filho, o que é isso, rapaz? Que loucura, ele faz conta até 1 milhão, não sei o quanto. Eu falo: meu Deus, ou era muito burro, ou você é muito inteligente hoje. E as coisas estão evoluindo, e a gente entende que Jesus disse que obras maiores ainda, maiores do que ele fez, poderiam ter sido feitas.
Se você decidir nessa noite, eu vou repetir, se você nessa noite decidir não acreditar mais nas mentiras que talvez você resolveu contar para você mesmo, você pode sair daqui hoje e a partir de amanhã, que ainda é o mês de junho, fazer o seu melhor na condição que você tem, como o Mário Sérgio Cortella diz, porque a gente sempre está esperando uma melhor condição. Não, quando eu tiver, quando, não, quando não, o melhor dia é agora. O melhor momento foi ontem, o segundo é hoje. O melhor lugar do mundo, tem uma pulseira lá, tem um monte de pulseira lá na loja sendo vendida. O melhor lugar do mundo, um tema de uma mensagem de alguns anos minha. O melhor lugar do mundo, sabe qual é o melhor lugar do mundo? O melhor lugar do mundo é agora, aqui onde você está. Porque aquilo que você faz hoje determina onde você vai estar amanhã. E amanhã você não vai estar mais aqui, mas os seus filhos e os filhos dos seus filhos vão estar. E o que dirão sobre você? O que falarão sobre você? Qual é o legado? As pessoas vão dizer: o meu pai foi um homem que tinha tudo para mais, ele desistiu. Mas ele fracassou e aquele fracasso, sabe? Tem gente até hoje que fala do plano Collor. Tem gente até, não, porque o meu pai, ele quebrou no plano Collor. Meu Deus do céu, já veio tanto presidente depois do Collor e tem gente que não esquece o Collor. Flávio Augusto, ele diz que a gente sempre vai se decepcionar com pessoas. Sabe, Carlos Vitor? Aqui não é diferente. Porque se você tem uma empresa, o camarada apronta com você, sabe o que você faz? Você manda ele? Você manda ele? Na igreja você faz o quê? Eu vou mandar o cara embora da igreja? Eu tenho que continuar amando ele. Mas eu aprendi na minha vida que decepção só pode demorar 5 minutos. Eu me decepciono frequentemente todos os dias e continuo decidindo acreditar nas pessoas todos os dias, mesmo me decepcionando com elas. Sabe? Porque sempre vai valer a pena amar. Sempre vai valer a pena acreditar. Sempre vai valer a pena insistir. Sempre vai valer a pena fazer. E ó, não pense que é fácil. Essa semana o bombeiro veio de novo. Eu fui denunciado esse ano 3 vezes nominalmente no Ministério Público. Esse ano, 3 vezes. Estou respondendo alguns processos. E as pessoas veem a igreja grande, cheia. Hoje está um pouco vazio por causa do Satanás do Flamengo. Você vê como que o Flamengo influencia esse demônio, essa entidade, essa seita. Só você fazer você rir. As lutas são muitas, queridos. Essa semana mais um processo, conversando com o advogado. E aí você imagina, eu estava na sala, aí Alexandre entrou, não estava resolvendo, eu ia trazer mais uma questão, um problema para você. Aí eu acho que você estava resolvendo alguma coisa da festa. Não era festa não, era mais um processo que eu vou ter que responder. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou parar, eu vou desistir, eu vou chorar. Não é para mim, não é da vontade de Deus. Mas quando eu leio um texto como esse, eu entendo que nós não somos dos que retrocedem. Eu não vou recuar, eu não vou retroceder, eu não vou parar, eu não vou desanimar. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus é com você, quem será contra você? Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus e declare isso. Faça dessa canção uma oração ao seu Deus. Eu gostaria de orar com você, porque eu creio que se o Senhor colocou essa palavra no meu coração, Ele trouxe você aqui para mudar a história da sua vida. Ele trouxe você aqui para mudar o seu destino. Mas isso tem a ver com atitude. Isso tem a ver com posicionamento. Não tem a ver com merecimento. Não tem a ver com graça. Não tem a ver com uma lógica natural, porque a sua situação pode até ser impossível. Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, diz que Deus é especialista em realizar o impossível. Está escrito, é impossível, mas Deus pode, porque Ele faz o impossível. Deus tem esperado de nós um posicionamento, porque Ele sempre vai fazer. Resta saber se eu e você queremos fazer parte daquilo que Ele vai fazer. Essa semana eu recebi 3 pastores do ministério aqui. Eles têm recebido treinamento. Aí um deles me perguntou, rapaz,
já está com 3 mil membros. 3 mil. Não tá bom? Eu falei, tá bom, não tem a ver comigo? Qual é o objetivo? Eu falei, a gente está com um projeto para ampliar 50% da igreja. Nós vamos seguir em direção a 5 mil. Por quê? Porque é pouco tempo para fazer muita coisa. Porque daqui a pouco eu não vou estar mais aqui. E quando eu não estiver mais aqui, eu quero de alguma forma ter feito a minha parte, ter entregado o meu melhor. Não tem a ver com as minhas habilidades, tem a ver com a graça de Deus. Se você não tem dado o seu melhor, se você de alguma forma não tem feito o seu melhor na condição que você tem, até que você tenha uma condição melhor ainda para fazer hoje, você precisa rever os seus conceitos. E tudo que você precisa hoje é de ter 5 minutos de coragem. Você não precisa ter coragem a vida inteira não, porque Moisés morria de medo. E quando Deus chamou ele no Monte Sinai, ele precisou ter 5 minutos de coragem. Diga, 5 minutos. E depois, Rafael, depois você permanece na posição, não sai dela. Você permanece, você não recua, você não retrocede, porque o Senhor é com você. Então feche os seus olhos. Se essa palavra falou com você, se foi com você que o Espírito Santo aqueceu o seu coração, peça licença à pessoa que está do seu lado e vem aqui à frente, que eu quero declarar sobre a sua vida um tempo novo. Eu quero profetizar que o mês de julho não será igual a todos os meses desse ano. Isso, sai do seu lugar em nome de Jesus. Nós declaramos em nome de Jesus um tempo novo na vida de homens e mulheres que estão aqui. Nós declaramos novos dias. A palavra de ordem hoje é: volte para a posição. Assim como Deus disse para Moisés, disse: Moshe, é hora de voltar. Eu declaro, é hora de voltar a sonhar, é hora de voltar a acreditar, é hora de voltar à posição de lutar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós decidimos nessa noite não acreditar mais na mentira que por muito tempo se tornou a nossa aliada. Nós decidimos nessa noite abrir mão de todas as desculpas que nós damos por não tentar outra vez diante do medo, diante do fracasso iminente, o medo de fracassar, o medo de não conseguir, o medo da vergonha, o medo da humilhação, o medo diante da frustração. Eu declaro aquilo que o profeta Isaías declarou, amando de Deus para o povo: eis que eu faço uma coisa nova. Eu declaro que Deus estará fazendo uma coisa nova na sua vida, na sua família, nos seus negócios. Eu declaro uma coisa nova. Tudo que você precisa não é de influência de políticos, não é de dinheiro. Tudo que você precisa é da presença de Deus, porque na presença de Deus há ausência de necessidade. Eu declaro a presença do Eterno na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, na sua família. Você não está autorizado mais a desistir, a recuar, a retroceder. Estenda sua mão para frente, como quem vai receber algo grande. É grande. Você que está no seu lugar também, assim: Pai, nós recebemos de braços abertos o mês de julho, que chega na terça-feira, e declaramos que para cada dia, que para cada semana, a bondade estará à frente de nós, as misericórdias na nossa retaguarda. Eu declaro, onde houver um problema, que ele será para nós uma oportunidade. Eu declaro portas abertas. Eu declaro um homem mau, violento, repreendido. Eu declaro um mês de milagres, para a glória do nome do Senhor. Por mais que já tenhamos vivido muito até aqui, eu declaro que o mês de julho será o melhor mês da nossa vida. Eu declaro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Vai em paz. Deus nos abençoe. Valeu.